Nas portas do Armagedon, a nossa equipe tenta dar um basta final aos seus traumas para poder enfrentar o Candlemaker e salvar a Dorothy. Enquanto isso, o Underground começa a se revoltar contra Miranda e a Kai começa a investigar o que está acontecendo por lá. Eu sou o Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Antes de continuar esse vídeo, já quero pedir para que você não se esqueça de curtir ele. Aqui embaixo tem aquele botãozinho assim, para vocês poderem clicar e dar o like. Você fazendo isso vai estar ajudando demais o canal a crescer e a chegar a mais pessoas também. Então eu peço muita ajuda e a colaboração de vocês para que isso possa acontecer. Também você pode se inscrever no canal e apertar o sininho para as notificações e compartilhar ele e comentar esse vídeo aqui embaixo e que você possa me dizer o que você achou desse último episódio. Agora segue em frente. Bem, ó, filma ela em nome de Jesus. Ai, gente, eu nem sei por onde começar essa análise. Todos os personagens estavam juntos de certa maneira, então eu não vou dividir esse vídeo em núcleos como aconteceu nos outros vídeos. Então eu vou acabar falando de todos ao mesmo tempo. Com exceção da Miranda, a Jane, que ficou um pouco à parte da trama no geral, mas ela estava lá junto com eles ao mesmo tempo, então eu vou deixar ela um pouco separada dos demais. O episódio começou com os acontecimentos anteriores do final do episódio passado, em que o Candlemaker conseguiu se libertar e iniciou o Armagedon no mundo, transformando tudo ao seu redor, inclusive as pessoas, em cera. E bem longe dali, na Mansão do Destino, os nossos heróis estavam cuidando de suas vidas de forma bem isolada. O Cliff estava se preparando para o casamento da sua filha, Clara, e estava muito animado com isso. Enquanto ele fazia esses preparativos, ele finalmente conheceu a Miranda e de cara se deu muito bem com ela, mas antes disso, ele perguntou onde estava Jane. E engraçado, não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que o Cliff é a única pessoa que se importa com a Jane ali na mansão. Diga aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, tá bom? O Vic estava lá deitado de coração partido por causa de sua desilusão amorosa por conta da Ronnie e estava lá deitado ouvindo Marília Mendonça. Mas aí um dos amigos imaginários da Dorothy, que é aquela aranha gigante que já tinha aparecido antes, ela aparece na Mansão do Destino e pede ajuda da equipe para que eles possam ir até aquele parque e salvar a Dorothy e consequentemente o mundo, para poder derrotar o Candlemaker. É engraçado que até então eles não tinham ouvido falar do Candlemaker. A Dorothy já estava com eles já tinha bastante tempo. E o Narius, que nem fez questão de explicar quem era a Dorothy ou os perigos que ela estava trazendo, inclusive o perigo do Candlemaker. Mas enfim, segue o bonde. E adivinha quem se pronunciou para poder ir salvar a Dorothy e acabar, de certa forma, liderando essa missão? O Larry! Até o próprio pessoal ficou bastante surpreso. Foi muito bom ver ele finalmente tomando o pulso nas coisas, se pronunciando a fazer elas, não se tornando simplesmente um agente passivo e tomando o impulso de fazer as coisas finalmente. Ele fez até um discurso sobre família, dizendo que lá fora da mansão ninguém se importava com eles e que eles deviam cuidar de uns dos outros, porque era só o que eles tinham uns aos outros, eles eram sua família. Claro que todos, de certa forma, concordam com ele e decidem ir, com exceção do Cliff, que até entendo ele não querer ir naquele momento. Ele estava se preparando para o casamento da sua filha e finalmente eles iam se encontrar e ele iria se reconectar com ela. Então ele precisava estar nesse casamento. Era um dia muito feliz para ele e também para sua filha. Ele não queria perder esse dia. Mas com todo esse discurso do Larry, ele decide. Até porque se o mundo acabar, não vai ter casamento. Então é melhor ele salvar o mundo para acontecer esse casamento. E aí todos eles vão pro parque e eles são atacados pelos amigos imaginários que eles tiveram em suas vidas. E é aqui, nesse embate, que a gente percebe todo o crescimento que esses personagens tiveram durante essas 2 temporadas. É nítido como cada um desses amigos imaginários se torna uma espécie de símbolo de quem ou o que essas pessoas queriam ser quando elas eram menores, além de representar todas as partes mais trágicas da infância desses personagens. Por exemplo, a Rita ela é confrontada pela Madame Roxy, que ela é uma espécie de boneca de retalhos de partes de outras pessoas, inclusive tendo partes da sua própria mãe. Eram pessoas que ela se inspirava que de uma certa forma ela queria ser, mas todos esses retalhos também representavam a imagem corporal da sua infância que tinha sido tão deformada devido aos maus conselhos que sua mãe tinha dado quando ela era criança, para que ela pudesse crescer na sua vida, não somente pessoal, mas também na carreira. Vicky foi confrontado por um doutor cowboy que tinha o rosto
do seu pai. Ele representava não somente um herói para o Vic, mas também era uma alegoria para a aprovação que o Vic nunca teve quando ele era criança e também quando ele cresceu. Seu pai nunca ligou muito para ele. E o Cliff foi confrontado por um Jesus Cristo que trazia toda a solidão e a falta de uma figura paterna significativa que ele não teve quando menor, já que nós vimos lá no primeiro episódio, que está descrito aqui nos cards em cima, o Cliff não tinha um bom relacionamento com seu pai. Então a figura do Jesus Cristo seria uma metáfora ou até então uma alegoria para o que o Cliff estava enfrentando como seu próprio pai. O Larry, que teve uma infância e uma juventude sempre oprimida e nunca conseguiu se libertar de fato, então ele acabou não tendo uma criatividade suficiente para poder criar um amigo imaginário. Então ele não é confrontado por nenhum amigo aqui no parque. Mas o Candlemaker acaba encontrando ele da mesma maneira e o transforma em cera. E a Miranda eu vou deixar para falar sobre ela um pouco mais lá na frente. Um a um começou a derrotar os seus amigos imaginários de uma forma nem um pouco ortodoxa. Eles foram assumindo seus erros, os seus traumas e não somente pondo tudo aquilo para fora, mas reconhecendo que eles podiam superar tudo aquilo e que eles eram muito maiores do que os seus traumas e do que aquilo que foi construído para eles. Mas isso não foi o bastante para derrotar o Candlemaker, que os transformou em cera no final. E é claro que eu não ia esquecer da Miranda e da Jane, não é? Bem, logo quando ela chegou no parque, ela foi confrontada pelos outros alter egos, sendo chamada de volta para o Underground, deixando o corpo da Kai imóvel lá no parque. Isso se dá porque os Aldas, eles não gostam da Dorothy, eles já viam ela como um problema para a própria Kai, como elas disseram para Jane em um dos episódios. A função da primária é cuidar da Kai, não da outra criança. Então elas precisavam cuidar delas mesmas. Inclusive, elas não queriam se envolver novamente com o Candlemaker, que já tinha atacado o próprio Underground, matando 2 dos alter egos de lá. Elas sabem do perigo que é de estar ali e elas não querem correr novamente esse risco. Então elas acabam jogando a Miranda contra a parede, dizendo que até mesmo a Jane não iria pra lá, que ela sabia que aquilo era muito perigoso pra Kai. E falando da Jane, ela estava lá no poço tendo algumas lembranças de quando a Miranda era primária. Então nós voltamos lá pro final da década de 60, quando a Miranda era essa primária e ela conheceu um rapaz em uma lanchonete. Eles logo se apaixonam e começam a namorar e até vão morar logo juntos. Ela quer se sentir segura e também trazer essa segurança para os outros alter egos e também para a própria Kai. Já que depois do relacionamento que a Kai teve com seu pai e também com os abusos que ela sofreu lá por aquele pastor, todo o Underground tinha muitos problemas em se relacionar com homens. E aqui não foi diferente. Então a Miranda acreditava que deixando ele entrar na vida delas, estaria ajudando a Kai a se curar dos seus traumas do passado. Mesmo assim, eu fico me perguntando se isso era a vontade de deixar a Kai melhor ou era apenas para atender alguns caprichos da liberdade da própria Miranda. Porém, esse rapaz decide fazer uma festa no apartamento sem que a Miranda soubesse que na verdade era uma festa do sexo. E tudo que era para ter sido uma festa se torna uma verdadeira putaria. E a Miranda acaba se deitando com um amigo do trabalho do seu namorado. Ela já não estava muito confortável com aquilo e quando ela está naquele ato com esse homem, ela acaba entrando em pânico e ela vê o rosto do pai da Kai naquele ato. Então ela sai de perto e ela acaba desmaiando. Estar naquela situação com aquele rapaz deixou todo o Underground em caos e eles começaram a repudiar a Miranda, até mesmo com a própria Kai fechando a porta na cara dela. E tudo isso foi devido ao fato da Miranda ter revivido esse trauma dos abusos sexuais que a Kai viveu com seu próprio pai. Então isso coloca a Miranda em xeque, ela decide se suicidar se jogando do poço. Porém, o corpo da Kai se levanta e ela faz um auê na festa com todo um discurso sobre empoderamento das mulheres e sobre elas não se deixarem se tornar um objeto sexual para todos aqueles homens que estavam ali. E a partir daquele momento, nasceu a Crazy Jane. Eu amei nesse momento no episódio porque a gente vê mais uma vez as diferenças entre a Miranda e a Jane. Enquanto a Miranda ela era um pouco mais passiva e também fazendo o que fosse preciso para salvar a Kay, ela era mais cuidadosa, ela era mais paciente com as outras pessoas, enquanto a Jane era mais explosiva e fazia o que tinha que fazer e simplesmente tacava foda-se para todo mundo. Então, depois que esse flashback termina, a Jane ela acorda dentro do poço e ela vê um cristal brilhando lá de baixo. Esse cristal pertencia a Miranda e
caiu no poço quando ela se jogou. A Jane tenta nadar em direção àquele cristal e quando ela puxa, ela vê que o corpo da Miranda estava lá embaixo ainda. E tudo isso é revelado ao mesmo tempo em que a Kai, dentro do underground, está investigando os desaparecimentos dos outros alter egos e ela confronta a Miranda dizendo que ela sabe que ela não é a verdadeira Miranda e pergunta quem ela é. A Miranda simplesmente sorri e repete o que o seu pai costumava falar, deixando uma hipótese de que podia ser a representação do pai da Kai que vivia dentro do poço, como a gente viu lá na temporada passada. E falando de pais ruins, a gente volta lá pro parque em que o Niles está rastejando em busca da sua filha Dorothy. Ele tá com aquela seringa para tentar matar e parar o Armagedon provocado pelo Candlemaker. Quando ela ouve a sua voz, ela sai de onde ela estava e ela vai em direção ao seu pai. Mas ela vê os corpos dos seus amigos da patrulha que estavam repletos de cera. E ela começa a entrar em pânico e ela começa a ficar com muito medo, chorando. Nesse momento, a Slava ela aparece e não somente a Dorothy vê ela, mas o próprio Niles. E ela diz que a Dorothy precisa fazer o seu papel, ela precisa agir. E aí é nesse ponto em que a Dorothy ela é colocada em próprio xeque, quando a Slava pergunta se ela é uma menininha ou se ela é de fato uma mulher. E assim, era tudo que a Dorothy queria ser. Ela queria crescer, ela queria se tornar finalmente uma mulher. Então ela aceita vestir aquelas botas que a mãe a dá e abraça o seu destino de enfrentar o Candlemaker. Então ela convoca a sua lança-martelo, muito típico dos deuses, e sai para enfrentar o Candlemaker, finalmente. E assim termina o nosso episódio. Pessoal, por conta da pandemia do coronavírus, o 10º episódio da segunda temporada de Patrulha do Destino, que iria encerrar essa temporada, foi interrompido durante as gravações. Então, a gente só vai ver o desfecho dessa temporada de fato no ano que vem, muito provavelmente. Mas desde já eu queria dizer pra vocês que foi com muita felicidade que eu gravei todos esses vídeos sobre a segunda temporada da Patrulha do Destino. E eu espero muito que também vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo nessa jornada. A gente vai se ver mais uma vez nesse mesmo canal, falando sobre outros assuntos da DC Comics e também de algumas indicações que eu vou estar fazendo. Eu peço mais uma vez a ajuda de vocês a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vocês vão estar me ajudando demais, não somente a mim, mas o próprio canal a crescer. E eu peço muito a ajuda de vocês para que isso aconteça. Essas aqui são as minhas redes sociais e vocês podem me seguir lá para sempre ver novidades do canal e também que pudessem me ajudar dando sugestões de temas e de outros vídeos para que eu possa gravar e trazer para vocês. Muito obrigado e até mais!